pessoas, por não ter um suporte espiritual, emocional, acabam por tirar a própria vida. E o Setembro Amarelo, ele vem justamente para essa conscientização. A sua vida é preciosa, a sua vida importa, você não é um erro, você não é um acaso, você é uma obra perfeita do Senhor. Aleluia. Eu falei sobre isso ontem e eu quero enfatizar hoje aqui para quem não escutou e para quem escutou para ficar aí, porque a gente aprende com repetição. Você não é um erro, você não é um acaso. Deus sonhou com você, Deus te planejou. E dores nós vamos ter. Não tem como a gente passar por essa vida e não ter aflição. Não tem como a gente passar por essa vida e não ter sofrimentos. Agora, o que a gente vai fazer dentro do nosso cenário de dores e sofrimentos é que vai fazer toda a diferença. Então, isso daí é muito importante a gente estar consciente, porque dores nós vamos ter, mas a gente não pode deixar a nossa vida perder o valor, perder o sentido, porque estamos passando por momentos de dor, de escassez, e isso é muito importante a gente ter essa consciência, né? Então, esse é o sentido do Setembro Amarelo, é conscientização de vida. E sabe, Deus ele nos quer curado, Deus ele nos quer transformado, para que a gente possa viver todos os sonhos dele, tudo aquilo que ele planejou, quando a gente ainda era uma substância informe no ventre da nossa mãe. Porque a palavra vai dizer que quando ainda éramos essa substância informe, ele já conhecia até o último dia da nossa vida. Mas Deus não tem planos de derrota para ninguém. Aleluia. Deus não tem planos de derrota para mim nem para você. Deus ele tem um propósito de vida com abundância. Então a gente precisa entender que a nossa vida é preciosa. E o que se passa dentro da nossa mente tem muito poder de influenciar, não só aqui fora, mas como o nosso destino, aonde a gente vai chegar. Porque nós somos frutos das nossas decisões, das nossas escolhas. Então a gente precisa ter isso muito bem elaborado, muito bem consciente aí na nossa mente. E antes de a gente iniciar aqui a palavra, eu só queria dar mais um recado, que toda segunda-feira, 8h30 da manhã, lá no meu Instagram, eu faço uma live justamente voltada para esse lado, de crescimento emocional, espiritual. Então, para vocês que ainda não sabem, né, eu falei ontem para as mulheres, Bia Vasconcelos Fice, e toda segunda-feira, 8h30 da manhã, a partir de outubro, porque amanhã eu estou aqui, nós vamos estar... Simone? Foi? Eu falei, obrigada, tá? Então, toda segunda-feira, 8h30 da manhã, para vocês que procuram desenvolvimento emocional, espiritual, eu tô lá. E aí tá dado aqui o recado. Quando eu estava estudando sobre essa palavra do Setembro Amarelo, Deus ele me deu um tema muito forte. E eu achei isso muito lindo que o Senhor ministrou no meu coração. E eu quero compartilhar com a igreja. O tema dessa ministração é: Jesus atravessa as paredes das nossas crises. Esse tema já diz muitas coisas. Esse tema é muito forte. Jesus atravessa as paredes das nossas crises. O que eu quero dizer para você nessa noite é que não há impossíveis para o Senhor. Não importa o que você esteja passando, não importa o cenário que você esteja vivendo, não importa se o que você está vivendo hoje são perdas, frustrações, escassez. Não paralise a tua vida, não paralise a tua mente, porque pro Senhor não existe impossível. Está lá no livro de Lucas, porque para o Senhor nada é impossível. Então hoje eu já quero que você saia daqui com essa certeza, que não importa o que você esteja vivendo, não importa o que você esteja sofrendo, para Deus nada é impossível. Aleluia. Por muitas vezes na nossa vida a gente constrói muros, coloca paredes, emocionalmente falando. E quando a gente está adoecido emocionalmente, quando estamos feridos no nosso interior, uma coisa muito ruim, dentre muitas, acontece. Nós perdemos a nossa intimidade com o Senhor. Cada vez que a gente fica encarcerado na nossa dor, no nosso sofrimento, nós vamos indo para mais distante do Senhor. Então hoje o Senhor, Ele quer transformar a tua mente, Ele quer curar você de dentro para fora,
para que você possa experimentar tudo que Ele tem para você. Romanos 12:2, ele vai dizer: não se conformeis com este mundo, mas transformai-o pela renovação da sua mente, do seu entendimento, do seu pensamento, para que você possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aleluia. Então o Senhor, Ele quer uma transformação de dentro para fora. Ele quer que comece na sua mente essa transformação. Como eu disse, às vezes estamos aprisionados, acorrentados em dores, em passados, em traumas. Isso são paredes que a gente vai construindo, que vai impedindo o nosso relacionamento com o Senhor, que vai impedindo a gente se desenvolver para atingir tudo que o Senhor já tem preparado para nós. E hoje Deus quer derrubar esses muros, Ele quer derrubar essas paredes que nós construímos. Aleluia. Muitas pessoas estão presas a um passado, porque errou nesse passado, ou porque sofreu um trauma, uma decepção, um abuso nesse passado, e está ali sofrendo, encarcerado, cheio de dores, aprisionados a mágoas, a ressentimentos. E quem é que vai ter relacionamento com Deus cheio de mágoas, de máculas? Quem é que vai ter relacionamento com o Senhor quando a mente está aprisionada? Aprisionada na dor, aprisionada no passado, aprisionada no trauma, aquele desejo por vingança, aquele desejo de fazer justiça com as próprias mãos. Ontem foi muito falado aqui sobre o perdão. E Alessandra comentou aqui agora sobre o perdão. Nós precisamos perdoar, porque um grande muro, uma grande parede que nós construímos na nossa vida, que nos impede de viver tudo o que o céu já projetou para a nossa vida, é a falta do perdão. É viver aprisionado nesse desejo de vingança, é viver aprisionado nesse desejo de ver o outro se dar mal porque ele te fez mal. Então hoje se liberte, comece a pedir ao Senhor para Ele transformar a sua mente. E aí você vai entender que Jesus, Ele atravessa as paredes. Eu quero te convidar a abrir aqui o livro de João, no capítulo 20. A gente vai ler aqui alguns versículos. João 20, do 19 ao 29. Acompanhe comigo. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo: que a paz esteja com vocês. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. E Jesus lhes disse outra vez: que a paz esteja com você. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebam o Espírito Santo. Se de alguns vocês perdoarem os pecados, são-lhes perdoados, mas se os retiverem, são retidos. Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Então os outros discípulos disseram a Tomé: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele, ali não puser o dedo e não puser a minha mão no lado dele, de modo nenhum acreditarei. Passados 8 dias, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos, e Tomé estava com eles. Estando as portas trancadas, Jesus veio, pôs-se no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. E logo disse a Tomé: põe aqui o seu dedo e veja as minhas mãos. Estenda também a sua mão e ponha do meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Ao que Tomé lhe respondeu: Senhor meu e Deus meu. Jesus lhe disse: você creu porque me viu? Bem-aventurados são os que não viram e creram. Essa passagem aqui, Jesus ele tinha ressuscitado. Nesse mesmo dia, ele já tinha aparecido para Madalena. E no entardecer, ele se revela ali para os discípulos. Mas a palavra vai fazer questão de dizer que eles estavam com as portas
estavam sendo crucificados, sendo perseguidos, sendo mortos, e eles sentiam medo. E o medo é algo natural, é uma condição natural do ser humano. Mas o que eu quero dizer aqui para você é que quando a gente se aprisiona pelo medo, quando a gente fica acorrentado pelo medo, nós deixamos de viver coisas incríveis, porque o medo ele rouba, ele nos paralisa. E quando a palavra ela faz questão de dizer que Jesus se coloca no meio deles, porque as portas estavam trancadas, isso quer dizer que não há empecilhos para o Senhor. Essas paredes aqui são paredes físicas. Essas paredes são físicas, mas o Senhor está falando para nós de paredes emocionais, de paredes espirituais que nós construímos e não deixamos Ele entrar, não deixamos acessar tudo aquilo que Ele já liberou para a gente. E aí, muitas paredes nós levantamos. Quantas vezes não nos fechamos emocionalmente para nos proteger de algo? O que os discípulos estavam fazendo nesse momento? Eles estavam se protegendo, eles estavam com medo. Eles tinham perdido a presença de Jesus. Eles não estavam mais com eles não sabiam o que queria acontecer. O mestre tinha andado com eles por 3 anos e de repente ele tinha sido morto. Só que ele tinha ressuscitado. O Senhor hoje quer ressuscitar os teus sonhos. O Senhor hoje quer te ressuscitar. O Senhor hoje quer ressuscitar aquilo que aos teus olhos já estava encerrado, já estava morto. O Senhor tem poder para entrar na tua parede, no teu cômodo, naquele trancado, e te acessar e te libertar. Ele passa pelas paredes e ele se revela para os discípulos. O que há de impossível para esse Deus? Não há nada impossível para o Senhor. E por muitas vezes nós estamos assim acorrentados, aprisionados, com medo, com dores, se sentindo fracassado. As paredes das nossas crises são muitas paredes nós levantamos. Paredes do medo, quando não conseguimos ver saída. Era assim que esses discípulos estavam. Eles não viam mais saída. Eles estavam com medo, trancados dentro daquele cômodo. Eu não sei se você está conseguindo acompanhar, não sei se você está fazendo sentido para você, mas essas paredes que eu estou trazendo para você são paredes que estão aqui. São paredes que estão aqui. E o Senhor hoje quer trazer cura para você. Aleluia. O medo. Mas isso daí não vou conseguir fazer, então é melhor nem tentar, porque mude a mentalidade. Mude a mentalidade. Em Cristo você tudo pode. Você é mais do que vencedor. Aleluia. Deus te deu autoridade para pisar em serpentes, em escorpiões. Quando chegar algo negativo no teu coração, na tua mente, não receba isso e deixe entrar e pronto, isso é uma verdade. Não! É momento de você clamar ao Senhor, de você ter autoridade para falar: chega! Isso não é para mim, eu não fui criado para isso, eu não fui forjado pelo Senhor da dor, do sofrimento para viver isso. Deus tem mais. Deus não queria que esses discípulos vivessem com medo, aprisionados dentro daquela parede. Por isso o Senhor se revela dessa forma. Só que nesse momento, Tomé não estava com eles. Eu não sei por que Tomé não estava com eles, mas o Senhor, ele é intencional. Deixa eu falar algo para você. O Senhor é intencional. Isso quer dizer que Ele sabe exatamente o que Ele está fazendo. Ele sabe exatamente por que Ele está permitindo determinada coisa acontecer na sua vida. Em um outro momento, a palavra vai dizer que passados 8 dias, Tomé estava com eles. E ele novamente se revela aos discípulos, transpassando as paredes, os cômodos fechados, trancados, e se revela para eles. E aí ele se preocupa com Tomé. Você pode estar achando que Jesus te esqueceu, mas Ele volta para te socorrer. Aleluia. Ele volta para se revelar exclusivamente para você. Aleluia. Que tão importante e precioso que Ele é. Tomé não está nem
Não. Jesus veio exclusivamente, numa segunda vez, para Tomé. E ele fala, então tá aqui, coloca a sua mão, eu me importo com você. E é isso que o Senhor está falando para você, Ele se importa Aleluia. com você. Ele se importa e Ele nunca vai te deixar para trás. Glória a tua a Deus. vida é preciosa, a tua vida é valorosa. Aleluia. Então não importa se a parede que você está vivendo é o medo, quando não conseguimos ver a saída, se é a incredulidade, como aconteceu ali com Tomé, quando duvidamos até do que já ouvimos de Deus, se é a culpa, quando o passado nos aprisiona, se são os complexos, inferioridade, rejeição, se é a solidão, quando acreditamos que estamos esquecidos. Mas o fato é que quando o Senhor, Ele chega na sua vida, Ele te dá paz. A paz que excede todo entendimento. Aleluia. Porque a palavra vai dizer que quando Ele chega ali para eles, se coloca no meio deles, Ele diz que a paz esteja com vocês. E eles se alegraram ao ouvir o Senhor. E como é que você fica quando Deus entra na tua aflição? Quando Deus entra na sua dor, você se alegra ao ver o Senhor ali. E esses homens estavam desesperados. Eles estavam desesperados pela ausência de Jesus, pela perda do propósito, pelo medo da perseguição dos judeus. E por muitas vezes é assim que nós nos encontramos, fragilizados, vulneráveis, nos sentindo perseguidos. O medo, a dor, a frustração eram as paredes que os trancavam. Eles não estavam trancados ali por nada menos do que o medo, a frustração, o sentimento da perda. Eles não sabiam o que ia acontecer com eles. Mas Jesus chegou para libertar. E eu quero falar aqui um pouco sobre Tomé. Por que Tomé ganha destaque nesse texto? Tomé, quando Jesus fala, vamos lá em Betânia para ressuscitar Lázaro, sabe qual é o discípulo que vai falar? Vamos lá para que todos morram também? É Tomé. Tomé, ele era um homem muito racional, um homem muito cético, um homem que precisava ver para crer. E é esse mesmo discípulo que não está ali naquele momento. Sabe por quê? Porque Deus queria dar um tratamento exclusivo para ele. O Senhor queria tratar Tomé na raiz, na profundidade, como Ele quer fazer com você hoje. Aleluia. O Senhor está te dando um tratamento exclusivo. Ele está tocando na sua raiz e trazendo transformação. E esse Tomé, ele se converte nesse exato momento, porque ele vai falar aqui, se não vê os sinais dos pregos, ele não crê. E Jesus vai lá, passa novamente pelas paredes da incredulidade de Tomé, do medo de Tomé, dessa questão de ser emocionalmente instável muitas vezes, mas ele vai lá e se revela para Tomé para cuidar dele nos detalhes. Põe aqui o seu dedo e veja a minha mão. Estenda também a sua mão e põe no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Ao que Tomé lhe respondeu, Senhor meu e Deus meu. Jesus lhe disse, você creu porque me viu? Bem-aventurados, ou seja, abençoados, prósperos, são aqueles que não viram e creram. São aqueles que não perdem a esperança em meio à dor. Aleluia, Jesus. Porque a esperança é tudo que nós precisamos ter enquanto estamos passando por momentos de dores, por momentos de aflição. O Senhor, Ele é extraordinário. Uma vida sem a presença de Jesus é uma vida vazia. E era exatamente assim que eles estavam, se sentindo vazios, se sentindo acorrentados, aprisionados, porque não tinha Jesus ali com eles. O medo tinha tomado conta. E nós precisamos entender que Jesus, Ele nos ama tanto, 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 que não importa o que estejamos sentindo, Ele vai curar. E hoje nada mais, nada menos é uma noite de cura, de transformação. Aleluia. É a noite que Jesus quer tocar no seu interior, visitar as tuas raízes, visitar o teu passado, as tuas dores, e te transformar. E você sair dali como Tomé saiu.
como Ele está nos tratando, como Ele está te tratando, para que você possa sair revestido de uma nova mentalidade, entendendo que por muitas vezes você está aprisionado, está acorrentado, mas Jesus tem poder para transformar. Aleluia! Jesus tem poder para tocar e te dar uma nova história, um novo rumo, um novo sentido. Glória a Deus! Nós não temos poder para fazer nada. Eu, como terapeuta, eu não curo ninguém, eu sou apenas um instrumento. Aquele que pode curar o ser humano é Jesus Cristo. Amém, Jesus. E hoje Ele quer desacorrentar a tua mente e te transformar para todo sempre. Aleluia. Porque aquele que sofre uma transformação do Senhor, uma metanoia, ele é mudado para sempre. Ele é convertido para sempre. Não existe essa de voltar atrás. Aquele que tem um encontro com o Senhor, ele sai transformado, ele sai mudado. E a tua mente hoje está sendo tocada pelo poder do Aleluia. Cadeias eu declaro nessa Aleluia. noite, quebradas, estão sendo frustradas. Toda atmosfera Glória a espiritual Deus. que está tentando atrapalhar para que você não tenha consciência dessa palavra, eu repreendo agora no nome de Jesus. Eu dou uma ordem no mundo espiritual, que todas as mentes vão sair daqui transformadas. Aleluia. Que todas as mentes vão sair daqui curadas. Em nome de Jesus. Em nome Aleluia, de Deus. Jesus. Você tem autoridade para declarar isso. Porque Aleluia! isso daqui é muito sério. Isso que nós estamos fazendo aqui hoje é muito sério. Transformação de vida, cura emocional. A gente paga um preço para falar disso. E eu, como instrumento do Senhor, eu estou sentindo uma atmosfera que está tentando atrapalhar. Oh, Eu estou Deus! sentindo um ambiente pesado. Porque falar de curas, falar de transformação, de libertação, de tornar liberto daquilo que era cativo, isso é perigoso no mundo espiritual. Oh, Deus! Mas eu repreendo agora, no nome de Jesus. Aleluia! Se paredes foram levantadas aqui, eu declaro que Jesus está entrando no meio dessas paredes para trazer cura, para trazer renovo, para trazer transformação. Aleluia. Em nome de Jesus. Ninguém está aqui brincando. Aleluia, Isso é muito Deus! sério. Isso é muito sério, Jesus. Oh, Pai amado. Que você possa sair daqui dessa noite transformado. aleluia! Entendendo que se lá no passado paredes foram construídas porque você sofreu um abuso, ou porque você foi rejeitado, ou porque você ouviu uma palavra que te feriu, que você possa entender que o que está acontecendo aqui nessa noite é Jesus entrando no teu cômodo trancado. É Jesus entrando naquilo que estava trancado na tua vida. Para você ganhar novos acessos, para você ganhar nova vida. Oh, meu Deus! Aleluia, Deus! Não tem como você sair daqui da mesma maneira que você entrou. Jesus está entrando no teu cômodo trancado. Aleluia! Aonde só você e Ele sabem o que tem acontecido. Eu conheço os meus cômodos que foram trancados e que o Senhor entrou para transformar, porque se Ele não tivesse acessado esses cômodos que estavam trancados dentro de mim, eu não poderia estar aqui hoje, ministrando sobre a sua vida. Você conhece os cômodos que foram trancados. Você conhece os medos que você tem vivido. Eu não sei se aqui tem pessoas que estão enfrentando depressão, síndrome de pânico. Eu não sei se aqui tem pessoas vivendo um quadro de ansiedade já patológico. Mas o Senhor sabe. E eu te convido nesse momento a não se distrair, igreja, não se distraia. Preste atenção no que está sendo ministrado na sua vida. Aleluia, Deus! O Senhor, Ele vai te tocar nesse momento. Se você crer, Ele vai te tocar e Ele vai te transformar. Porque a palavra vai dizer que à medida que a gente busca, a gente encontra. Aleluia! Então é necessário buscar o Senhor muito, para encontrar muito. Abrir o teu coração muito, para Ele acessar muito. E só o Senhor vai poder te tocar e transformar e mudar a tua Aleluia, história. Jesus! Porque nós somos frutos das nossas decisões e escolhas. Se a tua vida estava indo pela esquerda e Deus queria
Amém. Não vai porque a dor está mais forte, porque a depressão está latente, porque aquela rejeição está batendo forte. O Senhor, obrigada. O Senhor, Ele vai transformar a tua vida. O Senhor vai restaurar a tua mente. Não importa o que você passou até aqui, o que importa é o que você vai fazer daqui para diante. Porque a gente só muda aquilo que a gente identifica. A gente só transforma aquilo que já está consciente na nossa mente, que já saiu do inconsciente e veio para o consciente. E hoje o Senhor já tinha preparado essa noite aqui para você desacorrentar passado, para você... Aleluia, Deus. Para você renovar a tua mente. Amém, Jesus. E viver novos acessos. A palavra lá em Isaías vai dizer assim, ó: deixai todas as coisas no passado. Será que você não percebe que eu estou abrindo um novo caminho? Estou colocando rios no ermo. Estou colocando caminhos no deserto. Lá em Isaías 43. Deus está fazendo tudo novo na sua vida. Mas Ele te convida a deixar o passado no passado, a deixar Ele acessar os teus cômodos trancados e te transformar, como Ele transformou os discípulos, como Ele transformou Tomé. Depois que os discípulos tiveram esse encontro com o Senhor, eles nunca mais foram os mesmos. Eles saíram dali, eles deixaram de ter o medo que estava aprisionando, eles deixaram de ter a dúvida de que será que o Senhor iria ressuscitar? Eles deixaram de estar aprisionados para viver os planos que Jesus tinha para cada um deles. Eu quero falar para você mais uma vez, aqui nesse texto, Jesus tinha ressuscitado. Aqui nesse texto, eles estavam com medo, porque o que eles sabiam é que ele tinha morrido. Mas Jesus ressuscitou. Aleluia. E sabe por que ele ressuscitou? Ele ressuscitou para que você tenha vida, para que você tenha acesso ao Pai. Ei, Jesus venceu. Jesus venceu. E Ele está dizendo para você hoje que nele você também é um vencedor. Aleluia, que Deus. nele não há dores, que nele não há decepções, que nele não há frustrações, não tem depressão, não tem medo, não tem síndrome do pânico. Amém, aleluia. Ele hoje está aqui para te curar, para te transformar, para te dar vida nova e vida com abundância. Aleluia. Ele se importa com você como ele se importou com Tomé e voltou para aparecer para ele. Você é precioso aos olhos do Senhor. Chega desse pensamento de invalidação, de incapacidade, de inferioridade, que te coloca numa cadeira de vítima. Deus não tem isso para você. Deus tem para você coisas extraordinárias. Deus tem para você um futuro de paz, de prosperidade, de abundância, de Amém. vida. Amém, O que eu aleluia. falei aqui para as mulheres ontem é que Deus, Ele permite sim as dores. Ele permite muitas vezes que venhamos a viver desertos, porque a dor é pedagógica. A dor, ela nos ensina. A gente cresce com a dor. A palavra vai dizer que o Espírito conduziu Jesus ao deserto. E lá ele foi tentado por 40 dias e 40 noites. Mas ele sai de lá apto para viver o propósito dele. Ele sai desse deserto pronto para viver o ministério dele. Então, quando você estiver passando por dores, ao invés de você se vitimizar e deixar a depressão tomar conta de você, comece a conversar com o Senhor no teu secreto. Pai, o que tu quer me ensinar com essa dor? O que tu espera de mim? O que eu preciso aprender? E eu tenho certeza que o Senhor vai se revelar para você. Aleluia. Jesus, Ele é teu amigo. E Ele quer ver você curado, Ele quer ver você transformado. Amém, Jesus. Ele quer ver você uma nova criatura, uma nova pessoa, vivendo todos os sonhos e propósitos que Ele tem para você. Amém. O apóstolo Paulo, ele vai dizer que quando ele era menino,
Amém. Aleluia, Eu Deus. queria te pedir que você se colocasse de pé aí no seu lugar. Amém, Deus. Glória a Deus, oh Deus. Aleluia, A gente quando está aqui Jesus. na frente, nós não somos melhores do que ninguém, mas a gente recebe uma sensibilidade maior. Deus, Ele revela muitas coisas para nós quando nós estamos aqui na frente. E eu, de fato, estou sentindo um peso muito grande. Um peso muito grande. E está repreendido em nome de Jesus. Sabe por quê? Esse peso é o peso de pessoas sendo curadas. Aleluia. De gente sendo transformadas. Jesus está acessando a tua vida nesse momento e te Amém. curando. Jesus está passando pelos cômodos que estavam trancados. Ele está visitando agora os cômodos da sua vida que estavam trancados, que estavam lá com cadeado. E Ele está lá agora, liberando a tua vida. Creia nisso que eu estou falando. Isso daí é para transformar a tua vida. Eu não estaria sentindo o que eu estou sentindo aqui se Jesus não estivesse trabalhando na tua intimidade. Eu não estaria sentindo o que eu estou sentindo aqui se o Senhor não estivesse presente nesse lugar. Aleluia, Jesus. Tirando pessoas que estavam cativas, escravizadas por muitas questões, por diversas questões. Eu não estaria sentindo isso se o Senhor não estivesse trabalhando no teu coração nesse momento. Aleluia. Eu vou te Deus. pedir nesse momento que você feche os seus olhos e que você clame Aleluia. com a tua boca para Deus te transformar nesse momento, para Deus te curar daquilo que só você e Ele sabe. Aleluia, Daquelas Deus. dores, daquelas lembranças, daquele passado, daquelas dificuldades, daquilo que você sabe que é um cômodo trancado dentro de você. Medos, frustrações, decepções, perda de propósito, culpas. Clame, eu não vou orar por você nesse momento. Aleluia, Você Deus. vai orar por você porque Deus está me instruindo a esse momento. Ore por você. Ore por você nesse momento. Como eu falei aqui, Deus te deu autoridade para você pisar em serpentes e escorpiões. Deus está liberando uma unção nova sobre você. Para você ser o profeta da tua vida. Para você ministrar cura sobre você. Sabe o que Deus está fazendo? Ele não quer que você tenha moleta. Ele quer que você seja o autor. Ele quer que você tenha força para fazer isso nesse momento. Ele está derramando uma unção nova sobre você, de autoridade. Uma unção de autoridade está sendo derramada sobre você. Você está sendo ministrado nesse momento. Eu poderia estar orando por você aqui, mas o Senhor não quer que eu faça isso. Aleluia, Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Deus. Oh, aleluia. Em nome de Jesus. Obrigado, Deus. Ah, grandioso Pai. Tu és poderoso, Deus. Ó Deus, Tu és poderoso para fazer infinitamente mais, Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor, pela Tua igreja, Pai, que se coloca de pé diante de Ti, meu Deus, pedindo cura, Senhor, libertação, Pai. Obrigado, Jesus. Toca na mente de cada um agora, Pai. Vai caindo cadeias, Senhor. Vai repreendendo toda a fúria do inimigo que aprisiona essa mente, Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Que sejamos libertos, curados para a honra e glória do Teu nome, ó Deus. Obrigado, Jesus. Louvado seja o Teu nome, Deus. Engrandecido seja o Teu nome, Senhor. Aleluia, Jesus. Oh, Deus. Obrigado, Jesus. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Deus. Ele pode te tirar dessa porta que estava trancada até hoje, te trazer para fora, te trazer com vida em abundância.
Aleluia. O Senhor está falando ao meu coração que pessoas estavam aqui mortas emocionalmente. Aleluia, Que pessoas estavam destruídas por medo, por depressão. Pessoas estavam destruídas, acorrentadas a passados. Maridos que já até morreram, mas que ainda te faz mal. Oh, Deus. O Senhor está ministrando no meu coração que muitas coisas estavam mortas, trancadas em cômodos que já estavam fedendo. Mas hoje Ele está ressuscitando. Hoje Ele está limpando tudo. Aleluia. Hoje Ele está fazendo tudo novo na sua vida. Mas isso é para quem crê. Aleluia, Quem não Deus. crê ainda vai continuar no seu cômodo trancado. Mas o Senhor está liberando para todos. Deus está liberando para todos uma vida nova, um novo tempo. O Senhor está ressuscitando projetos, sonhos, Aleluia. essência nova, mente nova. O Senhor está ressuscitando coisas incríveis que você ainda não conhece, mas estão lá no coração dele para a sua vida. Aleluia, Deus. Tudo aquilo que estava morto, hoje, em Cristo, em Jesus, Aleluia. você recebe vida. Hoje é noite de ressuscitar. Hoje é noite de ressuscitar aquilo que pelo engano, pela dor, por tudo mais já tinha sido perdido, estava fracassado dentro de você. E agora sim, eu quero convidar aqui na frente quem quer receber essa nova vida. Aleluia, Quem quer ser Deus. ressuscitado. Quem estava aprisionado a dores, a passados, e hoje quer receber uma nova vida, uma nova história, um novo tempo. Vem aqui na frente que agora eu quero orar por você com imposição de mãos sobre a sua vida. Aleluia, Jesus.